Fala galera, bem-vindos à segunda parte dessa nossa primeira aula. Aqui nós vamos tratar de implementando o controle de preços. Bom, nos próximos slides, pessoal, a gente vai abordar as formas e técnicas para que a gente possa efetivamente implantar o controle de preço no mercado. Vamos entender o que é necessário para que a gente possa ter essa ferramenta de controle. Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter é uma tabela de preços diferenciadas. Por que ela é tão importante? Imagine que você tem um produto X e esse produto, para um determinado canal de distribuição, ele tem três tipos de preço. Tá? Nós vamos chamar de preço cooperado, que é aquele preço correto, aquele preço certo que a gente definiu estrategicamente durante todas as etapas anteriores aí que nós passamos pelo curso. E vamos ter um outro preço, que é o não cooperado. Vou falar que é uma tabela não cooperada, tá? Que ela nada mais é do que uma tabela oportunista, onde o fornecedor, ou seja, a indústria, ela captura parte da margem adicional ocasionada do excedente praticado pelo cliente. Excedente é tudo aquilo que está acima do nosso preço sugerido, tá ok? Bom, então nós temos aí um exemplo bem clássico do que é uma tabela de preço diferenciada. Nós temos os TTC sugeridos, né? Então a gente tem lá o cooperado, que seria R$ 6. Então, caso o cliente ele venda a esse TTC de R$ 6, a gente vai cobrar dele um TTV de 4,40. Isso dá para o cliente um markup nominal de R$ 1,60, que é 36% de markup. Se o cliente ele decide não seguir o nosso TTC sugerido, ou seja, ele vai trabalhar com um preço acima, a gente cobra aí um TTV maior também, no caso R$ 5, tá? 60 centavos de diferença aí para o TTV anterior. Se ele trabalhar R$ 6,50, ele vai ter um markup nominal de R$ 1,50 e um markup percentual de 30%. Se o cliente ele decide não seguir nenhuma dessas duas sugestões, ele vai trabalhar com um preço maior ainda, então a gente vai cobrar um TTV maior ainda, né? Neste caso, eu não coloquei nem markup nominal, nem markup percentual e também não coloquei um TTC definido, por quê? Aí o cliente ele vai cobrar R$ 6,51, R$ 7, R$ 7,50, enfim. Aí vai ficar a critério dele. Realmente é um cliente que não é parceiro, é um cliente que a gente não conseguiu transformar num cliente cooperado, digamos assim, tá ok? Então, essa é a primeira etapa, é o primeiro fundamento para a gente poder ter um controle de preço no mercado. Vamos entender os próximos passos. Bom, segundo passo aqui, gente, para poder implementar o controle de preços, é conhecer o perfil de cada cliente, através da força de vendas, através de pesquisa de campo, através de uma equipe de pesquisa, enfim. A gente precisa entender qual que é o perfil do nosso cliente. Tá? E quando eu falo perfil, eu falo o seguinte, imaginem aí, eu coloquei três exemplos, tá? Um Carrefour, que ele é o quê? É um mercado de rede. Tá? Ele contempla todas as classes sociais, tem diversas marcas, das mais baratas até as mais caras. E o preço faz muita diferença. Então, quando a gente vai comprar no mercado de rede desse tamanho, então a gente vai sim buscar diferença de preço, né? Claro, a gente busca qualidade também, né? Não são todas as pessoas, mas a gente também busca um preço mais baixo. Quando a gente vai num mercadinho da esquina, que eu coloquei o nome aí, que seria um mercado de bairro de baixo poder aquisitivo, normalmente ele não tem muitas marcas, né? Então ele tem lá um determinado produto, ele às vezes tem o que é mais vendido, o que é mais conhecido, e depois ele tem marcas similares, ele tem marcas similares, só que de qualidade muito inferior. Nesse caso, a decisão do consumidor ela faz sim toda a diferença em relação ao preço, né? Então, muitas vezes a pessoa vai lá fazer uma reposição, coisa rápida, fala assim, ah, fiquei sem um sabão, um sabonete, enfim, o que quer que seja. Pô, mas aqui o omo tá
R$ 20. Ah, vou comprar essa outra marquinha aqui que está 7, 8, R$ 10. Eu estou precisando só para fazer uma coisa emergencial, lavar uma roupa urgente aí, né? Então, assim, realmente o preço ele faz diferença nesse caso, né? A pessoa não está indo ali, às vezes, para procurar a marca, né? E quando a gente fala aí de um outro mercado de bairro, mas no caso um Minuto Pão de Açúcar, por exemplo, ele está voltado para a classe A e B. Ele vai ter normalmente só marcas premium, e aí o preço e a marca eles têm pesos semelhantes. Então, quando o cara vai comprar aí no consumidor, ele vai comprar aí no mercado desses, ele não está muito preocupado com o preço. Ele vai lá e fala assim, bom, eu vou lá comprar o Omo, eu vou lá comprar o vinho tal, o azeite tal. Ele não está preocupado efetivamente se tem uma outra marca ali similar, de qualidade inferior, que está com preço melhor, entendeu? Então, ele acaba meio que colocando na balança aí esses dois fatores, tanto o preço quanto a marca, né? Bom, tendo este entendimento, o próximo passo é o quê? É ligar a tabela certa, né? Então a gente tem uma tabela de preços, né? Então na verdade não é nem é, na verdade nem a tabela, é o preço, né? Ligar o preço certo ao perfil do estabelecimento. Então vamos imaginar aí que a gente, de novo, né? Nesses mesmos exemplos, a gente tem o mercado de rede, o de bairro poder aquisitivo baixo e o de bairro poder aquisitivo alto, né? Bom, eu vou querer trabalhar, pelo menos é uma exigência, não digo que é uma exigência, mas eu gostaria que o Carrefour e o mercadinho de esquina, que é o de baixo poder aquisitivo aqui, ele aceitasse trabalhar comigo numa tabela de preço cooperada. Porque, pelo que a gente já viu aí atrás, são canais de marketing onde o preço ele faz diferença. Já no caso do mercado de bairro de alto poder aquisitivo, talvez não seja tão necessário assim trabalhar com um preço menor. E aí, nesse caso aqui, eu posso otimizar também a receita, o lucro da minha fábrica, da minha empresa, da minha indústria, tá bom? Então, esse aqui é o princípio básico para a gente poder implementar o controle do preço. Só que existem outros passos aí que a gente vai entender também. Aqui eu fiz um resuminho que não necessariamente ele precisa ser aplicado desta forma, tá? Então, quando que eu utilizo cada tipo de tabela? A cooperada. São clientes, primeiro, são clientes dispostos a trabalhar com TTC reduzido. Então isso aqui já é matador. Se o cliente não quiser trabalhar, se você que tentou e tudo mais, não tem jeito. Você não vai inserir ele numa tabela cooperada. Você vai utilizar basicamente onde os consumidores são sensíveis a preço. Então, você tem o mercado, você sabe que aquele consumidor ele vai lá porque ele busca preço. Então, é interessante que você tenha essa tabela lá. E aonde os produtos concorrentes têm preço baixo. Tá? Então, esses três fatores, basicamente, eles apontam que você deveria ter uma tabela cooperada ali dentro daquele ponto de venda. Já o não cooperado é o oposto do cooperado. Então, são clientes que não estão dispostos a trabalhar com TTC reduzido. Às vezes você pode até estar no mercadinho de bairro ali de baixo poder aquisitivo e o comprador, o dono do ponto de venda, fala assim, não, para mim não interessa isso, eu vendo tudo caro. Para mim eu vendo tudo caro. Eu não quero colocar o seu preço, eu não sigo o seu preço. Enfim, então não adianta muito você na verdade, nem adianta você colocar uma tabela reduzida para ele, porque ele não vai seguir o seu preço. Ou seja, você só está dando margem para aquele ponto de venda e não está tendo nenhuma contrapartida. Você vai trabalhar com uma tabela não cooperada quando os consumidores são pouco sensíveis a preço e quando você só tem produto premium na loja. Tá? É uma regra? Não, não é uma regra.
Às vezes você quer trabalhar com uma tabela cooperada num ponto de venda premium, por exemplo. Às vezes pode ser uma estratégia sua. Às vezes você quer mostrar que o seu produto dentro daquele bairro que talvez seja nobre, ele tem um preço menor até do que na região onde as pessoas que trabalham naquela região nobre tem um preço menor do que onde elas moram, né? Enfim, então tudo isso vai depender da estratégia que você desenhar, tá ok? Bom, a gente já falou aqui, então, da tabela de preço, já conheceu um pouco da parte dos mercados, né? Quando utilizar essa tabela de preço. Só que eu não mencionei qual que deve ser o valor entre as faixas dessa tabela, né? Bom, por experiência, por análise e tudo mais, eu comecei a trabalhar com uma faixa entre 8 a 15% acima em cada faixa. Então, por exemplo, da primeira para a segunda faixa, tem aí uns 12, 13% de diferença. E da segunda para a terceira, a mesma coisa também, né? Então, até a minha sugestão é que o percentual entre as faixas eles sejam de 8 a 15% acima. Outro ponto que é muito importante é o seguinte: a primeira faixa, ou seja, a mais barata aqui, né, ela tem que ter um markup superior ao da segunda faixa. E no caso de não ter no caso de uma terceira faixa, não tem como você prever. Mas é interessante você sempre sugerir um preço entre as faixas, tá? Então, por exemplo, aqui eu não coloquei, mas por uma questão de ilustrar, enfim, como é que funciona. Mas aqui o ideal seria sim a gente colocar uma sugestão, por exemplo, R$ 7, tá? Por quê? Querendo ou não, isso vai funcionar como um fator psicológico para o dono do ponto de venda. Olha, eu tenho essas três faixas. Qual faixa que o senhor vai querer trabalhar? Entendeu? Então, é sim interessante você sugerir um preço, estabelecer um preço máximo aí dentro da sua tabela, ok? Bom, outro ponto muito importante que a gente precisa levar em consideração para poder ter uma estrutura de controle de preços é o quê? Criar uma equipe. Então, gente, também por experiência, não adianta você querer implementar controle de preços e trabalhar sozinho. Dá para fazer? Dá. Você vai fazer o básico do básico do básico. Não dá para fazer relatório, não dá para fazer grandes análises, tá? Então é interessante que você tenha uma equipe por trás. É interessante que você tenha um back office, que vai ser uma pessoa que ela vai ser responsável pelo treinamento do vendedor, treinamento do pesquisador, porque tem bastante coisa para poder treinar esse pessoal. Ela vai consolidar as informações e os dados que vão chegar da rua. Ela vai operacionar a tabela de preços, ela vai criar, desenvolver relatórios, entendeu? Então, assim, gente, isso é só uma pequena parte. Quando você coloca ali na execução, no dia a dia, efetivamente, você vê que o trabalho que é feito, o trabalho feito por trás de um controle de preços é enorme. Às vezes você pode parecer até que é infinito, porque nunca acaba, né? Você tem que ter uma equipe de vendedor, porque o vendedor, basicamente, ele vai vender o produto. Ele vai receber os inputs da rua e vai repassar para o back-office. Além disso, ele vai negociar com o ponto de venda qual que é o tipo de tabela que vai trabalhar, né? Ele vai ver se o cliente continua ou não naquela tabela de preço cooperada. E por fim, o pesquisador, né? Então a gente tem que ter aí uma equipe de pesquisas, o mínimo para poder cobrir uma quantidade de clientes que supra aí a sua necessidade estatística, né? Para quê? Para fazer a pesquisa de preço, para ver se está acontecendo, se não está acontecendo, se você simplesmente está deixando o preço no mercado, né? Está dando margem para o mercado, em contrapartida não está tendo nada, enfim. Então essa aqui seria a estrutura básica, mínima, ideal, não digo ideal, né? Porque ideal, aí a gente tem que falar assim, tem que ter tanto de back-office, tanto de vendedor, pesquisador, mas enfim, isso aqui é a estrutura básica para você poder implementar um controle de preços, tá? Bom,
O que mais você precisa ter? Então, você tem que desenvolver relatórios. Para você poder dar continuidade, enfim, para você poder dar continuidade a todo esse trabalho, não adianta. Você tem que desenvolver relatório, tá? Porque é isso que vai direcionar a estratégia da empresa, se a estratégia que você desenhou está correta ou não. Bom, para a gente poder entender, eu vou estabelecer aqui e reforçar alguns conceitos, tá? Então, quando a gente trata, agora aqui falando em aderência, que eu vou utilizar aqui para frente, o que que é aderência? Aderência é algo que está relativo ao TTC e TTV praticados, onde o primeiro sempre deverá estar conforme o segundo e vice-versa, tá? Tem exemplo prático, vai ser fácil de vocês entenderem. Preço estratégico ou conformidade de preço. Ele está relativo ao menor TTC disponibilizado na tabela do produto. Tá? Então, vou voltar aqui alguns slides. Então, esse daqui é o preço estratégico, tá? Os R$ 6. Ele é o menor preço que tem nessa tabela aqui, ele é o menor TTC que tem nessa tabela. Então, no caso, ele é o preço estratégico ou preço conforme, tá? Tabela cooperada a gente já falou, que nada mais é do que a tabela com preço certo, definido estrategicamente durante as etapas anteriores, né? E a tabela não cooperada é a tabela de preço oportunista, onde o fornecedor captura parte da margem adicional ocasionada do excedente praticado pelo cliente. Tá? Daí, falando em tabela, é a tabela toda, é o TTC e o TTV. Tá bom, gente? Bom, aqui a gente tem um exemplo para a gente poder identificar qual que é a classificação da tabela realizada, enfim, da situação imposta aqui, né? Então a gente tem lá uma tabela proposta, que é a mesma tabela das anteriores, e um exemplo prático. Então vamos lá. Imagina que um ponto de venda, estou falando aqui do primeiro, ele pratica um TTC de R$ 6 e um TTV de R$ 4,40. Bom, ele está com preço conforme? Se ele está praticando R$ 6, que é o menor preço que tem aqui na tabela, sim, ele está conforme. E ele está aderido à tabela? Lembra que eu falei anteriormente que a aderência está relativa ao TTC e o TTV praticado? Então, vamos lá. Se ele pratica R$ 6 e o TTV que eu cobro é R$ 4,40, então sim, ele está aderente à tabela. No próximo exemplo, o cliente vende o produto a um TTC de 6 e eu cobro R$ 5 do cliente. Tá? Então, olha só. O cliente pratica 6 e eu estou cobrando 5. Eu deveria estar cobrando 4,40, mas estou cobrando 5. O preço está conforme? Sim. O TTC é o menor. Está aderido? Não, não está aderido. Por quê? Porque se ele tivesse a 4,40, aí sim ele estaria aderido, mas não é o caso. O cliente está praticando um TTC de 6,59. E o TTV que eu cobro dele é de 5,50. Bom, está conforme? Não, não está conforme. Por quê? A conformidade de preço é o quê? É sempre o menor TTC. E ele está aderido? Sim, nesse caso ele está aderido. Por quê? Porque eu cobro 6, o cliente ele tem um TTC praticado de 6,59 e o TTV dele é 5,50. Então cai nesse caso aqui, ó. Tá vendo? Lembra? Tudo que é acima de 6,50 eu cobro um TTV de 5,50. Próximo exemplo. Eu tenho um TTC de 6,50 e um TTV de R$ 5,00. Ele não está conforme porque não é o menor TTC que eu tenho na tabela. E ele está aderido porque está dentro das regras. Então, 6,50 TTC, R$ 5,00 o TTV. E no caso do cliente estar praticando 6,99 com TTV de 4,40, ele não está conforme e ele não está aderido. Por que não conforme? Porque não é o menor TTC. E não está aderido porque não está relativo, não está ligado ao TTV correto, que deveria ser de 5,50. Tá? Ah, professor, mas por que eu tenho que entender isso? Porque você tem que montar relatório.
E a partir destas premissas, dessa informação básica que você vai montar com o relatório, tá? Aqui eu coloquei para você um exemplo de relatório, tá? No caso são algumas informações aqui aleatórias que a gente tem, né? Aqui eu tenho o quê? Eu criei esse relatório aqui para a gente poder entender, chamei ele de relatório de evolução. Então tudo que é verdinho é o percentual de volume da tabela cooperada, tá? E tudo que é conformidade aqui é o quê? A percentual de produtos, no caso de preço, que estão conforme a nossa tabela mais baixa, né? É isso aqui, ó. Ok? Bom, aí eu tenho uma informação evolutiva. Desde janeiro de 2015, né? Daí a gente foi criando, dezembro de 2015 até junho de 2017. Bom, aqui o que a gente consegue notar nesse relatório? A gente consegue notar que a partir de um determinado mês, ou seja, a partir aqui de janeiro, a empresa adotou uma estratégia que reduziu drasticamente o percentual de clientes na tabela cooperada. Então, olha só, eu tinha 70% dos meus clientes numa tabela cooperada. Em janeiro, caiu para 33%. Mas o que aconteceu? O meu número de clientes em conformidade de preço não variou na mesma proporção. Então eu caí metade aqui, ó. Saí de 70, fui para 33, mais da metade. E eu saí de 65, fui para 56, 63, 60, 62, aqui caiu um pouco mais, enfim, né? Aqui teve algum problema que aconteceu, mas de fato o que aconteceu é a empresa aqui nesse momento ela conseguiu ah, otimizar os lucros dela, né? Então lembra lá atrás que eu tinha falado, ao controlar o preço dos clientes da indústria, consegue criar modelos de tabelas diferenciadas conforme o TTC praticado, otimizando os seus lucros. Então olha só como a empresa conseguiu otimizar o lucro. Então ela estava dando lá uma tabela cooperada não digo com desconto, né? Mas enfim, uma tabela no preço certo para 70% da base dela. Aí foi feita uma análise, percebeu-se que estava dando demais, aí reduziu para 33%. Mesmo com essa redução, muitos clientes continuavam praticando o quê? O preço certo. Entendeu? Então, assim, aqui mostra exatamente essa questão da otimização dos lucros. Outro relatório também que pode ser feito é o quê? Histograma. Então, aqui nesse histograma, o que a gente consegue observar? Olha lá. Consegue ver e avaliar em qual preço o seu produto mais foi pesquisado. No exemplo ao lado, percebemos que o preço em conformidade seria R$ 3,50. Então, ó, preço estratégico aqui, ó, preço em conformidade, preço estratégico. Tá? Mas foi entre R$ 3,51 e R$ 4,00. Então, aqui, ó, tá vendo? 3,50 de 3,01 até 3,50, né? Então tá tudo aqui. De 3,51 até 4 foi em que o preço mais apareceu, ó, mais vezes o preço foi encontrado. Isso significa que você deve buscar estratégias para reverter essa situação. Tá ok, gente? Por quê? Porque senão o seu preço não vai estar desenhado estrategicamente. Vai estar um preço lá que você pode até desejar que fosse 3,50, mas o mercado não está praticando. Então você precisa fazer algo para mudar essa situação. Tá? Bom, relatório de vendas. Além de todos esses relatórios gráficos que eu mostrei para vocês, aqui eu não tenho um exemplo de relatório de vendas mesmo porque eu não tenho uma base de vendas, né? Você pode fazer o quê? Coletar os dados com base no seu vendedor, do seu pesquisador, com base na sua própria pesquisa e desenvolver ali um relatório diário para apontar quais são os clientes que estão aderidos, os que não estão aderidos, que estão com conformidade de preço ou não. Isso vai auxiliar sua equipe em medidas que vão desde a reversão, né? Então, você tem lá um cliente que ele trabalha com uma tabela cooperada. Vou voltar aqui no exemplo, né? Então, o cliente ele trabalha
numa tabela cooperada, aqui, só que ele não está em conformidade. Então você pode mandar alguém da sua equipe lá, o vendedor, na verdade o próprio vendedor ele pode fazer isso, né, tendo acesso a esse relatório, e ele vai tentar reverter esse cliente. Falar assim, olha, seu fulano, o senhor está trabalhando com uma tabela de 4,40, uma tabela de preço reduzida, só que o senhor vende num TTC muito alto, de 6,99. Poxa, vamos tentar reduzir, que vai aumentar o seu volume, o senhor vai ganhar mais dinheiro. O cliente, dependendo do relacionamento com o vendedor, ele pode ou não reduzir esse preço, certo? No caso dele não reduzir, o que você precisa fazer é aumentar. Então, seu vendedor ele tem que aumentar o preço desse cliente aqui, de 4,40 para 5,50. Se ele conseguir reverter, ótimo, segue o jogo, tá? Mas aí o que acontece? Para a gente poder implementar, a gente tem que argumentar, ok? E de acordo com uma pesquisa feita, apenas 40% do trade recebe sugestão de preço por parte da indústria. Então, existe uma grande oportunidade de controle de preços de diversos produtos, tá? E aí, quando você vai implementar isso aí, você tem que argumentar. Aqui é quando eu tinha mencionado para vocês que vai ter uma parte aqui do treinamento, né, dessa primeira aula, onde a gente vai trabalhar muito essa questão de técnicas de venda, né? Primeiro, porque de acordo com o que eu falei lá atrás, estou voltando, você precisa ter um back office e esse back office tem que treinar a sua equipe de vendas e pesquisa. Então você precisa entender de técnica de vendas. Porque quando você apresentar o preço para a equipe de vendas, eles vão te questionar. E se você não tiver com uma estratégia bem embasada, aí eles não vão comprar o seu treinamento, não vão comprar aquele preço que você colocou. E se eles não comprarem aquele preço, como que eles vão vender para o PDV? Então você precisa entender isso, tá? Mas além disso, você precisa entender também quais são as dificuldades que a equipe de vendas, que um vendedor tem na rua, tá? Assim, eu por muito tempo eu não conseguia entender o porquê que eu tinha que sair da cadeira e entender as dificuldades da equipe comercial, né? Mas daí chegou um momento e eu falei assim, não, peraí, se tem alguma coisa que não está dando certo, é porque eu não estou desenhando de acordo com a realidade. Para poder desenhar de acordo com a realidade, eu preciso me levantar dessa cadeira e junto da equipe de vendas, junto de vendedor, negociar na rua, entender o que o cliente está falando e tudo mais, né? Então é por isso que eu vou passar esse treinamento para você. Aqui eu tenho algumas principais objeções que são feitas no mercado. Então, poxa, mas eu vou reduzir meu preço? Aí o seu vendedor, no caso, tem que enfatizar que ao reduzir o preço ele aumenta o volume. Ah, mas vocês vão querer mandar no meu negócio. Você tem que dizer para ele que você está oferecendo uma condição especial, um preço menor, né? E aí o ponto de venda ele pode argumentar também, ah, a concorrência não faz isso comigo. Aí o que que você precisa fazer? Você precisa pensar no diferencial da sua marca em relação ao concorrente, enfim. Tem todas essas jogadinhas que a gente vai abordar mais à frente, tá ok? Bom, essa correção de preço aqui a gente meio que já falou, tá? Então tem um exemplo prático aqui do 6,99, do 4,40. Enfim, o cliente ele está numa tabela cooperada, mas ele não está praticando o preço sugerido, né? O que que a gente faz aqui? Bom, a gente tem as duas opções. Ou a gente tentar renegociar com o cliente, reverter a situação, trazer ele para um preço menor, para ele girar mais volume, ou então a gente vai tentar de alguma forma trazer esse TTV dele aqui para o 5,50, encaixando de acordo com a nossa estratégia, tá bom? Bom, tabela escalonada. É, tabela escalonada é uma outra forma de tentar controlar preço. Só que assim, eu trabalhei com tabela escalonada recentemente, né? E eu percebi que é complicado. Não é muito fácil você trabalhar com ela, não. Por quê?
Porque tabela escalonada, ela vai forçar com que o ponto de venda compre mais do seu produto. E se você não tiver uma estratégia muito bem desenhada, vai acontecer o que eu vi acontecendo, tá? Na verdade, eu nunca fui muito a favor dela, né? Então, assim, eu sou a favor desde que a gente tenha uma estratégia muito bem desenhada. Por quê? Olha só que um relato meu aqui. Então, na empresa, a gente trabalhava com, além do controle de preço, a gente trabalhava também com tabela escalonada. Só que essa tabela escalonada virou muleta. Por que que virou muleta? Porque o cliente fala assim, não, olha, eu compro um volume mediante a um desconto. Aí ele comprava o volume mediante ao desconto, só que ele não repassava esse volume esse desconto para o consumidor final. Aí o que que acontece? No mês seguinte, o cliente não comprava todo o volume. Aí todo mundo ficava com aquela cara de, ó, e agora? Mas o cliente ele não comprava todo o volume porque ele já tinha comprado o volume do mês anterior, mas parte do volume do mês seguinte, porque ele recebeu um desconto. Não repassou para o cliente, aí o produto ficou lá. Uma coisa que vocês precisam tomar muito cuidado, que vocês precisam sempre ter em mente é a demanda é gerada pelo consumidor final. Não vai ser o intermediário que vai gerar essa demanda. É o consumidor final que gera. Então você tem que tomar muito cuidado, tá? E se você for trabalhar com uma tabela escalonada, o PDV ele tem que repassar o preço na ponta para o consumidor, porque senão o produto não vai girar. Ele vai ficar parado, no mês seguinte você não vai bater sua meta e aí vai ser difícil explicar isso daí para a direção. Tá? Você simplesmente vai estar colocando dinheiro no mercado e nada vai estar acontecendo. Você só vai estar batendo meta naquele mês. Então, gente, lembre-se, o seu cliente não é o seu inimigo. Tem muitas áreas da empresa que às vezes transparecem isso. Ah, porque o cara é isso, o cara é aquilo, o cara não está jogando certo. Meu, o cliente ele sempre vai tentando tirar o lucrinho dele, entendeu? O ponto de venda ele está sempre tentando tirar um dinheirinho a mais. É normal, isso daí faz parte do mercado, tá? Então tenha isso em mente, tá? Você tem que entender o lado do cara também. Tente sempre reverter a situação. Se o cliente está se beneficiando da tabela cooperativa, significa que um dia ele aceitou o acordo. Então, se ele aceitou um acordo, então você tem que ir lá renegociar com o cliente, né? Enfim, porque o combinado não sai caro, certo? E se mesmo depois de argumentar com o cliente ele não corrigir o preço dele, ou concordar e depois na hora, sei lá, passou uma semana, o cara pega e volta o preço dele, entendeu? Você precisa suspender a tabela do cliente por um prazo. Não adianta você pegar, suspende hoje, daí no dia seguinte ou na semana seguinte o vendedor vai lá, habilita de novo a tabela, porque daí você não tem controle nenhum. Então você tem que pelo menos colocar um prazo aí. Eu, como sugestão, coloco 2 meses, tá bom? Porque daí não tem como o cliente ficar entrando e saindo da tabela. Dá até para estender um pouco mais. Tá ok, gente? Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês nessa segunda parte da primeira aula. Espero que estejam gostando, tá? Mais uma vez, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Gente, muito obrigado e até a próxima.